Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na escola dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Gente que deu glória a Deus. Lição 11. Servo sofrido, mas fiel. Conceição, preservado nos termos da aliança. Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia, não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não se enche a mão o ceifeiro, nem os braços, o que ata os feixes. E também os que passam dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Introdução. José Manuel da Conceição, o padre protestante, abandonou a batina e se tornou o primeiro pastor evangélico brasileiro e deu testemunho de fidelidade no sofrimento. José Manuel da Conceição, JMC, nasceu em São Paulo, 11 de março de 1822. Depois da morte precoce de sua mãe, foi criado por um tio-avô, o padre José Francisco de Mendonça, e por sua influência, quis ser padre também. Aos 18 anos, 1840, iniciou seus estudos para o sacerdócio. Cerca de 2 anos depois, recebeu as ordens menores do sacerdócio católico e, em 1845, tornou-se sacerdote da Igreja Católica. Conceição questionava a doutrina católica desde os seus 17 anos, quando lhe chegou às mãos um exemplar da Bíblia. As suas inquietações aumentaram quando trabalhou na cidade de Ipanema, próximo a Sorocaba. Ali viviam e trabalhavam imigrantes europeus. Seu contato com eles, que eram protestantes, contribuiu para destacar seus questionamentos. Ele já era considerado um sacerdote diferente pelos católicos. Algumas de suas pregações pareciam sermões protestantes. Por isso, foi chamado de padre protestante. Por causa de sua postura questionadora, Conceição não permanecia muito tempo numa paróquia e era remanejado frequentemente. De 1842 a 1864, passou por Ipanema, Limeira, Piracicaba, Montemor,
Limeira novamente, Taubaté, Ubatuba, Santa Bárbara e Brotas, até que em 28 de setembro de 1864 abandonou as ordens católicas romanas. Em novembro de 1863, no sítio onde residia em Corumbataí, perto de Rio Claro, recebeu a visita de Simonton Blackford e sua esposa Lily, irmã de Simonton. Os 5 dias posteriores dessa visita foram marcados por esclarecimentos acerca da fé evangélica e por uma solene decisão de Conceição sobre Cristo e o Evangelho, conforme relata, abre aspas, compreendo que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Também comecei a senti-lo. Achei o que em toda a minha vida procurava debalde fora do Evangelho. A paz da alma que o mundo não pode dar nem tirar. Fecha aspas. Profissão de fé evangélica. Professou publicamente a sua fé e foi batizado na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro por Blackford, 23 de outubro de 1864. Foi ordenado pastor da Igreja Presbiteriana pelo recém-estabelecido Presbitério do Rio de Janeiro, reunido em São Paulo, no dia 17 de dezembro de 1865. Conceição iniciou em 1866 suas viagens missionárias. Teve um ministério itinerante, humilde e evangelístico. Foram 4 roteiros. Roteiro Oeste, de São Paulo até Brotas, passando por todas as cidades neste roteiro. Roteiro Sul, até Itapeva e as cidades nesta rota. Roteiro Sul de Minas, até Campanha e as cidades nesta rota. E o roteiro Vale do Paraíba, até Barra do Piraí e todas as cidades desta rota. Foi um ministério curto, mas muito produtivo. Depois de ordenado pastor, dedicou-se a visitar e revisitar suas antigas paróquias, a fim de corrigir seus ensinamentos do passado. Conceição deixou marcas positivas por meio de uma pregação que expressava a fé cristã, um testemunho de perseverança e humildade e uma solene expressão de uma vida consagrada a Cristo e ao seu reino. Mendonça assevera que a ação evangelística de Conceição traçou o itinerário da expansão protestante nas províncias de São Paulo e Minas Gerais, e com certeza foi uma das causas do rápido desenvolvimento do presbiterianismo nos seus primórdios. Sua vida foi marcada por sofrimento e dificuldades, e por vezes o abatiam, mas nunca o impediam de continuar a sua jornada. César conta que Conceição era um incorrigível pregador de vila em vila, de fazenda em fazenda, de casa em casa. Hospedava-se em qualquer lugar,
e não se aproveitava de ninguém. Pregava, curava e desaparecia. Às vezes deixava um bilhete agradecendo a hospedagem ou dizendo que já tinha ido embora. Nunca dizia para onde, porque ele mesmo não tinha um itinerário antecipadamente traçado. Suas viagens eram quase sempre a pé, distâncias enormes, às vezes de uma província para outra. Conceição comia pouco e se contentava com qualquer comida. De vez em quando, tinha uma crise de melancolia e exaustão. Sofria muito com a pressão do clero. Não poucas vezes era expulso de uma vila, ameaçado de morte, chamado de apóstata, de anticristo e de pastor louco. Esse breve relato nos induz ao estudo do Salmo 129, que nos ensina acerca da relação pactual de Deus com o seu povo. Tópico 1. Sofrimento e o cuidado de Deus. A questão do sofrimento é forte temática entre o povo de Deus. Gostamos de falar sobre aquilo que nos aflige. Somos tocados por testemunhos que falam sobre o sofrimento dos servos do Senhor. Muitas vezes, somos tentados a sentir autopiedade. O salmista fala sobre sofrimento de uma maneira intensiva. Primeiro, ele repete a expressão angustiam, versículo 1 a 2, para dizer que eram grandes angústias. Segundo, usa a expressão muitas vezes para dizer que eram frequentes, versículo 1. E, por fim, diz que o sofrimento ocorre desde cedo, versículo 2. Mas esse não é um salmo de lamentação. Ao mesmo tempo em que fala sobre o sofrimento, o salmista também fala sobre preservação. Aliás, essa preservação é evidenciada pelos sofrimentos. Como diz o salmista, todavia, não prevaleceram contra mim. Versículo 2. Então, não se trata de lamentação, mas também não é só reconhecimento da preservação divina. O salmista fala sobre o sofrimento, sobre a preservação e fala sobre a libertação do seu povo e o juízo sobre os adversários. A poesia do salmista não se apoia em experiências particulares. Ele não está falando de um sofrimento particular, mas refere-se à nação de Israel. Por isso a expressão Israel que o diga. O sofrimento mencionado é de Israel. A preservação é a de Israel. A libertação é a de Israel do cativeiro babilônico. E o juízo proferido é contra os inimigos de Deus. Tudo isso por causa da relação pactual de Deus com o seu povo. Portanto, toda a poesia desse salmo se apoia numa perspectiva pactual, em que o Senhor se declara o Deus de Israel e o declara seu povo eleito. Nessa perspectiva,
O salmista narra o sofrimento, o cativeiro e a ação dos seus opressores, mas também faz uma análise positiva. Onde ele vê o sofrimento, vê a preservação. Onde vê o cativeiro, vê a libertação. E onde vê a ação ímpia e hostil dos seus opressores, vê o juízo de Deus. Tópico 2. Relação pactual. O salmista nos fala sobre preservação e libertação, versículo 1 a 4. Quando olhamos para a história de Israel, percebemos que nenhum sofrimento sobreveio a eles sem que fosse ordenado por Deus. Quando o salmista faz menção à precocidade do sofrimento sobre Israel, desde a mocidade, muito provavelmente se refere ao período de escravidão sob o domínio egípcio. Israel se estabeleceu no Egito, mas o Egito não era a terra prometida. Deus permitiu a opressão para aplicar uma redenção maior e demonstrar a sua ação preservadora. Dito isso, podemos entender que o Senhor não apenas estava preservando o seu povo, mas principalmente os termos da aliança que ele mesmo estabeleceu. Percebemos também na história de Israel que, por causa de sua rebeldia e dureza de coração contra Deus, em algumas situações, o próprio Deus ordena a sua punição e disciplina. Observando um contexto mais próximo aos eventos do exílio babilônico, as Escrituras nos dizem o seguinte: jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Amós 4:2. Mesmo com a dura disciplina, vemos o cuidado do Senhor na preservação de seu povo. Eis que entrego essa cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Jeremias 32:28. No entanto, também diz: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhe estou prometendo. Versículo 42. Essa é a base para a proclamação. Não prevaleceram contra mim. Versículo 2. Israel não somente foi preservado no sofrimento, como também foi libertado dessa opressão. Quando diz que cortou as cordas dos ímpios, Salmo 129, 4, o salmista expõe o sentimento do povo de Deus no período do sofrimento. A ideia é que a opressão que os inimigos imprimiam contra Israel se assemelhava às amarras que utilizavam para neutralizar os seus oponentes. A ação de Deus é preservadora e libertadora. Ele cortou as amarras que os prendiam. A ação de Deus é completa. Deus preserva e livra os seus eleitos.
Ações pactuais com base na justiça. A justiça divina é percebida: 1. Quando Deus pune o seu povo e nos impõe sofrimento. 2. Quando Ele preserva e liberta por causa de suas promessas pactuais e impõe o seu julgamento aos inimigos de Sião. Conclusão. Conceição foi chamado por Deus porque era da família pactual de Deus. Ele não só foi criado no contexto apóstata, como também doutrinou pessoas em seus erros. Porém, pela soberania de Deus na salvação, ele foi tirado desse cativeiro e enviado a libertar os cativos, tendo nesse processo enfrentado muito sofrimento. José Manuel da Conceição morreu na madrugada do Natal de 1873, numa enfermaria militar do Campinho, no subúrbio do Rio de Janeiro. Após receber cuidados, roupas limpas e alimentação, agradeceu aos seus cuidadores e pediu para ficar a sós com Deus. Deitando-se, voltado para a parede, descansou. E naquela madrugada, Deus o chamou para si e lhe enxugou dos olhos toda a lágrima. Esse crente glorificou a Deus quando ouviu o chamado do Evangelho e reconheceu a ação divina nesse processo. Glorificou ao Senhor quando se dedicou à proclamação do Evangelho, apesar de todo o sofrimento. Conceição glorificou a Deus por ter pregado com paixão e fidelidade. Glorificou a Deus por ter suportado com perseverança a oposição. Glorificou a Deus, deixando abençoado legado para a Igreja brasileira. O gigante tombou, mas não pela ação dos seus algozes, senão pela providência de seu Senhor. Aplicação. Reflita sobre os sofrimentos desta vida e o quanto decorrem de nossa fidelidade à proclamação do Evangelho. Segundo a Escritura, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Romanos 8, 16 a 17. Chegamos ao final da leitura da lição número 11. Servo sofrido, mas fiel. José Manuel da Conceição, preservado nos termos da aliança. Quero aproveitar a oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.